Senhor presidente, no último domingo nós tivemos no Rio de Janeiro um grande evento, uma mobilização de brasileiros em torno de um tema que tem se tornado recorrente no âmbito do parlamento. A anistia a condenados do 8 de janeiro. Foi um grande evento, liderado ali pelo pastor Silas Malafaia, com a presença do presidente Bolsonaro, vários parlamentares, senadores, deputados. Mas o assunto que me traz à tribuna no dia de hoje não é o evento do Rio de Janeiro, e sim as condenações. O direito penal, ele deve ser norteado por princípios inegociáveis: legalidade, devido processo legal, individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade. Quando esses princípios são desrespeitados, o judiciário deixa de cumprir seu papel e passa a ser um agente de arbitrariedade e perseguição. Infelizmente, é isso que estamos presenciando nas condenações proferidas pelo Supremo Tribunal Federal contra os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Embora ninguém negue que houve vandalismo e depredação, as penas aplicadas e a condução dos julgamentos revelam uma grave afronta ao Estado de Direito. Minha exposição, portanto, seguirá uma ordem jurídica lógica, destacando os vícios fundamentais dessas condenações e por que elas devem ser revistas para restaurar a justiça no país. Violação do princípio do juiz natural e da competência do STF. O primeiro e mais grave erro jurídico nesses processos foi a escolha do foro de julgamento. Segundo a Constituição Federal, o STF tem competência para julgar autoridades com prerrogativa de foro, como o presidente da República, vice-presidente, deputados federais, senadores, ministros. No entanto, milhares de cidadãos comuns, sem qualquer vínculo com cargos públicos, foram julgados diretamente pelo STF. Isso configura uma violação direta ao princípio do juiz natural previsto no artigo 5º, inciso 53 da Constituição, que diz: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. É o que está no dispositivo legal, constitucional. Essas pessoas deveriam ser julgadas por um juiz de primeiro grau, com direito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, a possibilidade de recurso em tribunais superiores. A escolha do STF como foro único privou os réus de garantias fundamentais e criou um tribunal de exceção, algo inadmissível em uma democracia. Um outro aspecto, o que trata da individualização das condutas. O direito penal brasileiro não permite condenações coletivas ou genéricas. Cada réu deve ser julgado com base em provas concretas de sua participação específica no crime. No entanto, o que observamos nos processos do STF é a atribuição de culpa coletiva, sem uma análise minuciosa de cada caso. Pessoas que estavam apenas presentes no local das manifestações foram condenadas da mesma forma que aquelas que praticaram depredação de patrimônio público. Isso contraria um princípio fundamental do direito penal. O crime e a pena são individuais. Além disso, há relatos de condenações baseadas apenas em geolocalização, ou seja, a presença física em Brasília no dia dos atos foi o suficiente para a condenação, mesmo sem prova de que a pessoa tenha praticado qualquer ilícito, qualquer ato criminoso. E aqui eu trago alguns exemplos de condenações absurdas. Maria das Dores, 60 anos, aposentada, sem antecedentes criminais, condenada a 14 anos de cadeia, pelo fato de estar no local sem provas de que tenha cometido qualquer depredação.
Ana Paula Souza, mãe de 2 filhos pequenos, recebeu 15 anos de reclusão, mesmo sem ter evidências de envolvimento na destruição de patrimônio. Sem individualização da conduta, não há justiça. Há apenas punição política e generalizada. Um outro aspecto, imputação de crimes inexistentes. Esse é outro ponto. Outro ponto alarmante é justamente o uso de tipificações criminais que não se aplicam aos fatos concretos. Os réus foram condenados por crimes como golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, previstos nos artigos 359-M e 359-L do Código Penal. No entanto, esses crimes exigem a tentativa real e organizada de tomar o poder e substituir o governo. Não basta apenas uma manifestação. A conduta é determinante para o enquadramento. O mesmo vale para a imputação de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Qualquer jurista sério entende que esse crime pressupõe a destruição completa das instituições democráticas, algo que jamais ocorreu. O STF, o Congresso e o Executivo seguiram funcionando normalmente após os eventos, o que demonstra a inveracidade dessas acusações. Senhor presidente, respeitosamente, nem tentativa de impedir o funcionamento houve. Nem tentativa de impedir o funcionamento da sede dos poderes houve. O ato de vandalismo ocorreu num domingo. Nenhum congressista, nenhum magistrado, nenhum membro do governo presente. Quantas vezes o parlamento e outros prédios públicos não foram atacados em manifestações, inclusive impedindo o seu regular funcionamento? Eu era deputado quando um grupo de pessoas invadiram o plenário da CCJ ou o plenário principal e impediu o seu funcionamento. E isso não foi considerado tentativa de abolição violenta do Estado Democrático. Então, senhor presidente, são fatos graves. Fatos graves. Agora, classificar tudo isso como tentativa de golpe, abolição violenta, não. Nem presos, esses que outrora ocuparam o plenário da Câmara, do Senado, nem presos foram. Alguns assinaram termo circunstanciado e foram liberados. No fatídico 8 de janeiro, eu pergunto, houve planejamento estratégico para assumir o governo? Houve comando militar para depor o presidente da República? Houve a tomada de prédios públicos para governar o país? A resposta para todas essas perguntas é não, não houve. O que aconteceu foi uma manifestação que degenerou em atos de vandalismo. E vandalismo não pode ser confundido com golpe de Estado. E eu não estou a justificar o ato de vandalismo, não. Nunca justifiquei. Nunca pedi absolvição de vândalos. O que eu não posso concordar é em se rasgar a Constituição Federal, rasgar o Código Penal, o Código de Processo Penal para praticar vingança. Isso não cabe numa democracia, isso não cabe no Estado Democrático de Direito. O próprio Código Penal já prevê crimes adequados para esses atos, como o dano ao patrimônio público e a associação criminosa, com penas proporcionais. No entanto, a Procuradoria-Geral da República e o STF optaram por crimes de alta gravidade que resultaram em condenações extremamente severas. E aqui, senhor presidente, eu peço um pouco da paciência de Vossa Excelência, porque eu estou me atendo a aspectos jurídicos. Não estou fazendo aqui um discurso político. Estou fazendo aqui um debate jurídico, trazendo aqui elementos jurídicos. A proporcionalidade das penas, o princípio da proporcionalidade determina que a pena deve ser adequada à gravidade da conduta.
No entanto, o que estamos vendo são penas desproporcionais, superiores às aplicadas para crimes muito mais graves. Como justificar que atos de vandalismo, por mais reprováveis que sejam punidos mais severamente do que crimes violentos? A pena deve ser proporcional à gravidade do ato praticado, repito, mas o que estamos vendo é uma aplicação exacerbada, baseada mais em uma resposta política do que em critérios técnicos e jurídicos. E aqui trago exemplos desproporcionais. Diego Alves de Assis Medina, 35 anos, de Dourados, Mato Grosso, 17 anos de prisão e 30 milhões em multa. Ivair Thiago de Almeida, 47 anos, de Maracaju, 17 anos de prisão em danos morais. Senhor presidente, eu podia continuar aqui falando de tantas outras condenações que aconteceram, mas apenas por paixão ao debate jurídico. Réus do 8 de janeiro receberam 17 anos de prisão por vandalismo. Por vandalismo. Um homicida no Brasil, segundo a lei, o Código Penal, pode ser condenado a 12 anos de prisão. Um criminoso condenado por tráfico de drogas pode pegar de 5 a 15 anos de prisão. Um corrupto condenado por desvios de milhões de reais, pena de 4 a 12 anos. O absurdo das condenações fica evidente quando analisamos essas sentenças. Destruir vidraças. Já estou partindo para o final, senhor presidente. Destruir vidraças, imóveis de prédios públicos, não pode ser punido mais severamente do que o tráfico de drogas e o crime de homicídio. Essa desproporcionalidade não busca justiça, mas sim exemplo e retaliação política. Por fim, há uma ausência completa de razoabilidade nessas condenações. O STF, que deveria ser a última instância do judiciário e guardião das garantias individuais, se transformou em um tribunal de primeira instância, julgando e condenando réus sem qualquer possibilidade de recurso adequado. Isso cria um precedente, senhor presidente, gravíssimo. Se hoje a Suprema Corte pode ignorar princípios constitucionais para perseguir um grupo político, nada impede que amanhã o mesmo mecanismo seja usado contra qualquer cidadão. Se permitirmos que a justiça seja usada como uma arma política, abrimos caminho para um Estado autoritário no qual o judiciário não protege, mas persegue. Portanto, eu concluo a minha fala agradecendo Vossa Excelência pela tolerância ao discurso que faço. Repito, não estou fazendo aqui um discurso político. Estou falando aqui daquilo que diz a lei, daquilo que diz o Código Penal brasileiro. E diante de todas essas violações, foro inadequado, falta de individualização das condutas, crimes indevidamente imputados, penas desproporcionais e ausência de razoabilidade, fica evidente que essas condenações precisam ser revistas para que o Brasil tenha sentimento de justiça. Justiça é justiça, não é vingança. Muito obrigado, senhor presidente.